Ao refletir sobre poder, geralmente associamos a riqueza. Entretanto, em diversas situações, o poder pode estar vinculado a outros aspectos, como influência, política e temas relacionados. Imagine combinar uma quantidade colossal de dinheiro, influência e conexões políticas. Nesse cenário, torna-se difícil competir. Esse é o contexto de Larry Fink, o indivíduo que administra mais de 10 trilhões de dólares, uma quantia equivalente ao produto interno bruto da Alemanha, Canadá, Austrália e Reino Unido juntos. Fink é um acionista expressivo em todas as principais empresas dos setores mais relevantes do mundo e, consequentemente, afeta a trajetória da economia global. Fink é tão influente no meio empresarial que, quando o governo americano necessita de auxílio, é a ele que recorrem. E é essa história que apresentaremos no vídeo de hoje. Ao longo da história, certas famílias tornaram-se famosas por exercer um controle significativo sobre o mundo, como J. D. Rockefeller e os Rothschild. Rockefeller enriqueceu e se tornou poderoso ao investir na indústria petrolífera em expansão na época, fundando a Standard Oil, que por muito tempo foi a maior empresa do setor. Ele acabou sendo considerado o homem mais rico da história moderna, com sua fortuna em 1937 equivalendo a 1,5% do PIB dos Estados Unidos. No século XIX, os Rothschild dominaram o setor bancário, estabelecendo uma verdadeira dinastia. No auge de seu poder, provavelmente foram uma das famílias mais ricas do mundo, embora seja difícil estimar sua fortuna exata, pois a mesma foi dividida entre vários descendentes ao longo dos anos. Contudo, os Rothschild ainda estão envolvidos no mundo dos negócios, embora de maneira mais discreta do que no século XIX. Nas últimas décadas, por meio da BlackRock, Larry Fink tornou-se acionista de várias empresas petrolíferas e bancos norte-americanos, além de controlar um elemento inexistente na época dos Rothschild e menos desenvolvido na era dos Rockefeller, os meios de comunicação. Com isso, o poder atualmente nas mãos de Larry Fink é consideravelmente maior do que o de J. D. Rockefeller ou da dinastia Rothschild. Mas quem é Larry Fink? Como ele alcançou tanta influência e como ele afeta os eventos mundiais? Voltemos na década de 70 e a Califórnia é um lugar repleto de jovens ansiosos por transformar o mundo. Entre eles está Larry Fink. Com pouco mais de 20 anos, Larry cursa ciência política na Universidade da Califórnia. Nascido e criado no estado, seu objetivo é concluir sua formação e ingressar na política. No entanto, ele acaba sendo contratado para trabalhar em um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos na época, o First Boston. No First Boston, Fink trabalha como bond trader, responsável por negociar títulos. Ele gerencia o dinheiro confiado pelos investidores ao banco. Com o intuito de maximizar os lucros, Fink se mostra um profissional excepcional nessa função, ganhando a confiança de todos, inclusive de seus superiores, e rapidamente é promovido a gerente de departamento. Assim, ele se torna o gerente mais jovem do First Boston e o mais jovem a controlar um departamento inteiro. Quando se trabalha com investimentos e demonstra-se habilidade em gerar lucros crescentes, as pessoas confiam quantias cada vez maiores de dinheiro a você. Entretanto, naquela época, a computação e os softwares de análise de risco eram menos desenvolvidos do que de hoje, o que significa que investimentos de alto valor eram feitos com base em análises de risco rudimentares e pouco precisas. Foi em um desses grandes investimentos, praticamente feitos às cegas, que Larry cometeu um erro. Ele perdeu 100 milhões de dólares de uma vez só, o que arruinou sua reputação. De repente, Larry Fink não era mais a pessoa a quem se confiaria dinheiro. Isso ocorreu um ano antes da Black Monday, a maior queda da história da Bolsa de Valores, superando até mesmo o pior dia da crash em 1929. Na Black Monday, o mercado caiu mais de 20% em um único dia. Após um ano e meio, Fink deixou a empresa e se viu em uma posição delicada, pois se quisesse atuar novamente no mercado de investimentos, precisava ser confiável, ter boa reputação e garantir o retorno dos investimentos. Foi nesse momento que ele conheceu um homem chamado Steve Schwarzman. Na década de 1970, Schwarzman era o mais novo contratado de outro famoso banco de investimentos, o Lehman Brothers. Assim como Fink,
Schwarzman progrediu rapidamente em sua carreira. Aos 31 anos, tornou-se diretor de gestão da divisão de fusões e aquisições globais do Lehman Brothers. Em 1985, Steve Schwarzman e Peter Peterson se uniram e fundaram um novo empreendimento, o Blackstone Group. Inicialmente, a empresa focava em fusões e aquisições, mas ao longo dos anos evoluiu para se tornar uma das principais empresas de investimento. O Blackstone Group alcançou grande sucesso, porém seria uma das suas subsidiárias menores que ganharia destaque alguns anos depois. Nessa época, Larry Fink, buscando recuperar sua reputação e voltar ao mercado de investimentos, encontrou em Schwarzman um parceiro ideal. Juntos, eles perceberam a necessidade de melhorar as análises de risco e desenvolver estratégias mais sólidas para gerir investimentos. Assim, fundaram a BlackRock, uma empresa que se tornaria líder no setor de gestão de ativos e desempenharia um papel fundamental na evolução do mercado financeiro. Com a criação da BlackRock e o uso de tecnologias avançadas para análise de risco, Larry Fink conseguiu se reerguer no mercado financeiro. A empresa cresceu rapidamente e Fink provou ser um profissional capaz e visionário, moldando o futuro do setor e redefinindo o conceito de poder e influência no mundo dos investimentos. Em 1988, a BlackRock foi criada como uma subsidiária da Blackstone, mas logo se tornaria muito maior do que alguém poderia prever. Apesar do duro golpe de perder $100 milhões de uma só vez, Fink compreendeu a importância da análise de risco. No contexto dos investimentos, a análise de risco pode ser descrita como um processo que avalia a probabilidade de ocorrência de eventos em um determinado setor e estima o impacto desses eventos em um investimento específico. Na época, a análise de risco já era realizada, mas não era tão sofisticada ou precisa quanto é hoje. O objetivo de qualquer investidor seria prever, com a maior precisão possível, os resultados de um investimento. Fink percebeu que, se dominasse a análise de risco, poderia se tornar extremamente desejado novamente como alguém capaz de aumentar os lucros. É exatamente aqui que começa a história da BlackRock. No final dos anos 80, a computação estava muito mais avançada do que no final dos anos 70. Larry entendeu que, se pudesse usar um computador em sua mesa de trabalho e automatizar certos fluxos de caixa, seria capaz de gerar estimativas cada vez mais precisas e, consequentemente, maiores lucros para seus investidores. No entanto, ele precisava de algo para se destacar novamente e reconstruir sua imagem após o fracasso na First Boston. O ponto de virada ocorreu quando Fink resolveu um problema específico: General Electric, e assim provou-se rentável novamente no mundo dos investimentos. Sob a liderança de Jack Welch, a General Electric iniciou uma onda de expansão nos anos 80, culminando na aquisição de um banco de investimentos chamado Kidder Peabody. O problema surgiu quando, algum tempo depois, a General Electric foi acusada de fraude contábil e vazamento de informações internas, gerando um enorme escândalo. Agora a empresa enfrentava dificuldades e Welch estava disposto a vendê-la para qualquer interessado. No entanto, ninguém queria o portfólio da empresa, que, embora tivesse potencial para ser valioso, estava repleto de dívidas. Nenhuma empresa se arriscou a tentar salvar o portfólio da General Electric, exceto a BlackRock. Diversos times de analistas trabalharam incansavelmente por semanas para recuperar o portfólio e transformá-lo em algo que pudesse ser vendido novamente, utilizando a engenharia financeira. A engenharia financeira pode ser definida como o uso de ferramentas matemáticas e estatísticas para encontrar soluções na área de finanças. Essa habilidade logo se tornou uma das principais vantagens competitivas de Fink. Ele resolvia problemas considerados demasiadamente complexos para seus concorrentes. Dessa forma, a BlackRock conseguiu fazer com que a General Electric recuperasse seu valor de mercado, minimizando prejuízos em uma manobra sem precedentes. Isso fez com que Larry Fink fosse novamente respeitado no mundo dos investidores e consolidou a imagem da BlackRock em Wall Street como uma empresa respeitada. Nos anos seguintes, a BlackRock se especializou em análise de risco e, com o tempo, atraiu a confiança e os investimentos de muitos investidores. Agora, nos anos 90, muitas coisas mudaram, inclusive os computadores. Mais rápidos e inteligentes do que antes, agora eles eram capazes de estimar com muito mais precisão os resultados de um investimento, tornando a BlackRock ainda mais confiável e rentável. A empresa logo lançou seu próprio software chamado Aladdin. Porém, para processar tudo isso, precisava de um elemento indispensável: dados. Não demorou muito para que a BlackRock
começasse a obter um volume crescente de dados das empresas, que passou a usar para realizar novos investimentos e maximizar os lucros. Durante os anos 90, os Estados Unidos viviam um período de recuperação econômica. Nos mandatos de Clinton, o desemprego diminuiu, o mercado se recuperou e o país voltou a ser o epicentro da revolução tecnológica iniciada nos anos 60 e 70. Quando a BlackRock finalmente realizou seu IPO em outubro de 1999, os fundos sob sua gestão já somavam mais de 150 bilhões de dólares. Contudo, a empresa não parou por aí. Ao longo dos anos seguintes, continuou crescendo, acumulando 400 bilhões de dólares em ativos e se tornando a maior gestora de fundos do mundo. As cartas anuais de Larry Fink para os investidores estão entre as publicações mais aguardadas do ano, ao lado das cartas de Warren Buffett. Fink ocupa o cargo de presidente e CEO da BlackRock e marca presença em diversos eventos de renome mundial, como o Fórum Econômico Mundial. Ao longo das últimas décadas, Larry Fink se tornou tão influente por meio da BlackRock que suas previsões de mercado são altamente valorizadas, com Fink se tornando uma espécie de guru moderno. Ele também ajudou a popularizar um índice chamado ESG, sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança, pelo qual as empresas são classificadas em uma escala que, teoricamente, quanto maior o ESG, mais atrativa a empresa se torna do ponto de vista sustentável. O ESG existe desde o início dos anos 2000, mas ganhou popularidade e se tornou mainstream no mundo dos investimentos após a carta de Larry Fink aos investidores em 2018. A carta mencionada colocava uma pressão indireta sobre as empresas para que priorizassem fatores relevantes ao ESG. Esse movimento foi amplamente elogiado e divulgado por outros grandes investidores e pela mídia em geral. No entanto, levantou questionamentos sobre se o foco era realmente na sustentabilidade, se havia ganhos indiretos, como a valorização de empresas voltadas para a descarbonização ou mesmo interesses políticos. Independente das motivações, o movimento resultou em mudanças no consumo energético de grandes empresas, políticas sociais internas e transformações nas estruturas de governança, com a demissão de diversos CEOs. Atualmente, a BlackRock gerencia mais de 10 trilhões de dólares em ativos de investimentos, um valor exorbitante que coloca Fink em uma posição extremamente influente no sistema financeiro global. Um exemplo do alcance da BlackRock foi quando a empresa sugeriu que os investimentos na China deveriam triplicar. A quantidade de ativos sob gestão na BlackRock é superior ao PIB de todos os países do mundo, exceto China e Estados Unidos. Além disso, a BlackRock possui ações em uma ampla variedade de empresas, de diversos setores e uma participação em praticamente tudo que existe. A empresa detém participações tanto na Coca-Cola quanto na Pepsi, demonstrando como, em alguns casos, ela lucra independentemente do resultado. A BlackRock também possui parcelas do Twitter, Facebook e, por extensão, WhatsApp e Instagram, bem como do Google e do próprio YouTube. A verdade é que a BlackRock está presente em todos os lugares, assim como Larry Fink, quer você esteja ciente disso ou não. Um exemplo disso são seus investimentos nos maiores frigoríficos do Brasil, que curiosamente estão envolvidos de alguma forma com o desmatamento da Amazônia. E aí, você já conhecia Larry Fink e a BlackRock? Comenta aqui embaixo e me conta o que você sabe sobre eles. Aproveita para conferir o que outras pessoas estão discutindo a respeito desse tema. E lembre-se, seu apoio é fundamental aqui para nós. Então não deixe de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e compartilhá-lo. E se você deseja se aprofundar ainda mais em assuntos fascinantes como esse, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela agora.